Oi, gente, começando mais uma aula e o assunto de hoje são gráficos de uma função. Então, vamos lá. Observe o gráfico. O gráfico de uma função, o que é? A gente vai aprender a construir o gráfico. Então, vamos prestar atenção nesse gráfico aqui, ó. Ao lado dele tem uma tabela. Então, é assim que a gente vai formar um gráfico. A gente vai primeiro observar a nossa função. A partir daí a gente cria essa tabelinha que é x, f de x, vai dando valores a x e vai encontrando f de x. Como é isso, professor? Então vamos lá, preste atenção, ó. Primeiro valor de x aqui que foi dado, preste atenção, esse valor de x é aleatório, você coloca qualquer valor. Só que eu digo a você para colocar valores pequenos, para na hora dos cálculos não ficar tão difícil para você, tá certo? Então vamos lá, ó. Primeiro valor que foi dado a x é menos 2. Então preste atenção aqui, ó. Fazer aqui bem devagarinho, ó. Para x igual a menos 2. Então, para x igual a menos 2. Então, qual é a função? Preste atenção, ó. A função é f de x igual a 2x mais 3. O que é que vai acontecer aqui? Preste atenção, ó. Onde tem x, eu vou tirar o valor de x e vou colocar o valor dele, que é quanto? Menos 2. Então, eu quero encontrar quanto é f de menos 2. Então, onde tem x, eu vou substituir por menos 2. Então, vezes menos 2 mais 3. Professor, me explique primeiro por que o senhor colocou entre parênteses, porque tem um sinal de mais, de menos. E eu vou ter que fazer toda vez que eu tenho uma multiplicação e uma divisão, eu preciso fazer a relação de sinal, ok? Então aqui primeiro eu vou fazer, então, ó, f de menos 2, ó, isso é igual ao que, ó? Mais, ó, quando não tem nada escrito aqui é mais por menos. Dá esse resultado aqui que eu tô calculando, ó. Mais por menos dá menos 2 vezes 2, 4. Então, ó, essa multiplicação dá menos 4, mais 3. Então, ó, f de menos 2 vai ser igual. Se eu devo R$ 4 e tenho 3, eu vou pagar os 3 e vou continuar devendo 1. Então, menos 1. Ó, qual o resultado que tem aqui, ó? Menos 1. É assim que ele chegou a esse resultado. Então, vou mostrar como ele chegou ao outro resultado. Presta atenção, ó. Qual é o próximo valor de x? É menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para x igual a menos 1. Beleza? O que é que isso quer dizer? Que eu vou ter que calcular f de x. Então, ó, meu f de x, ó, é igual ao que? Tá aqui, ó. Meu f de x é igual ao que? A 2x mais 3. Então, sempre vocês vão construir essa tabela em cima da função dada. Então, a minha função agora é quem? 2x mais 3. Então, vamos lá. Ó. Isso quer dizer o seguinte, que onde tem x, eu vou substituir por quem? Por menos 1. Então, aqui, ó, eu quero calcular quanto é f de menos 1. Então, onde tem x, eu vou substituir por menos 1. Então, ó, f de menos 1 vai ser igual. Vou fazer esse cálculo aqui agora, ó. Como eu tenho uma multiplicação, eu tenho que fazer a relação de sinal. Quando não tem nada escrito é mais. Mais por menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Mais 3. Então, ó, f de menos 1 é igual, ó. Se eu devo R$ 2 e eu tenho 3 no bolso, eu vou pagar os 2 que estou devendo e vai me sobrar 1. Tá aqui, ó. Como foi que ele chegou a 1? Beleza, ó. Aqui e aqui, ó. Ó. F de menos 2
e f de menos 1. Então, vou fazer o próximo aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Prestem atenção. O próximo valor de x é quanto? É 0. Então, ó, para x igual a 0. Então, qual é a minha função? Tá aqui, ó. Minha função é f de x igual a 2x mais 3. Então, ó, como eu estou dizendo aqui que é para x igual a 0, onde tem x eu vou substituir por 0. Então, ele quer que eu encontre quanto é o f de 0. F de 0 vai ser quem? 2 vezes 0 mais 3. Então, ó, f de 0 vai ser igual. Quanto é 2 vezes 0? 2 vezes 0 é 0. Mais 3. Então, isso quer dizer que f de 0 é igual a 3. Então, ó, aqui, ó, f de 0 é igual a 3. É assim que ele chega a esse valor, beleza? Então, ó, vou fazer agora, não vai dar mais para fazer, mas vou fazer o f de 1 e o f de 2 vai ser do mesmo jeito, você já sabe como é que eu encontro, mas vou fazer o f de 1. Então, ó, para x igual a 1. Então, presta atenção, ó. Quem é a minha função? F de x igual a 2x mais 3. Então, aqui, ó, eu vou substituir x por 1. Então, ele quer que eu encontre f de 1. Então, onde tem x, eu vou colocar o valor de x, que é 1. Então, ó, f de 1 vai ser igual, ó, 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2 mais 3. Então, f de 1 vai ser igual 2 mais 3, 5. Então, tá aqui, ó. X é 1, f de x é 5. Então, preste atenção agora, o que eu vou explicar. Vocês agora já entenderam como é que eu uso essa tabela. Então, agora você vai entender como é construído o gráfico. Então, preste atenção, ó. Primeira coisa que eu vou lhe dizer, já disse isso na aula anterior. F de x é a mesma coisa que y. Lembra disso? Eu falei na aula anterior. F de x é a mesma coisa que y. Tanto faz eu escrever f de x como y. Por que eu estou dizendo isso? Ó, aqui eu tenho, ó, o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Então, preste atenção agora. Quando x for menos 2, tá aqui, ó, x menos 1, x menos 2, tá aqui, ó, e x igual a menos 2. Y vai ser igual a menos 1. Então, ó, primeira coisa, ó, no eixo x, tá vendo que aqui tem um 0? Pronto, ó. Do 0 para a direita, os números são positivos. Do 0 para a esquerda, os números são negativos. Isso para o x. Para o y, do 0 para cima, os números são positivos. E do 0 para baixo, os números são negativos. Se ele está dizendo que f de x, que no caso é y, tá vendo? Então, vou colocar no eixo y, é menos 1. Então, ele está falando desse ponto aqui, ó, menos 1. Então, o que é que eu faço agora? Eu interligo o valor x ao valor y. E a junção desse ponto aqui é a junção x igual a menos 2, y igual a menos 1. Então, ó, encontrei esse primeiro ponto aqui. Vamos ver agora o segundo ponto. O segundo ponto ele está dizendo aqui, ó, x igual a menos 1, tá aqui, e y igual a 1, tá aqui. Então, agora eu vou, ó, interligar esses pontos, e esse ponto aqui é onde eu vou traçar a minha reta. Então, esse ponto aqui é o ponto x igual a menos 1, y igual a 1. Encontrei o segundo ponto. Aí vamos achar o terceiro ponto. O terceiro ponto está dizendo que x é 0, então x está aqui.
e y é 3, ó, y é 3. Como nesse caso não dá para interligar, fica o y, porque o y é maior que 0. Então é esse ponto aqui, ó. X igual a 0, y igual a 3. Então, ó, terceiro ponto verificado. Aí o próximo ponto é quem, ó? X igual a 1, tá aqui. E y igual a 5, ó. 5 tá aqui, ó. Y igual a 5. Então, agora vamos interligar esses dois pontos, ó. Interligar, ó. Então, ó, esse ponto aqui é quem? É x igual a 1, y igual a 5. Encontrei o próximo ponto. E agora? X igual a 2, y igual a 7. Então, vamos interligar esses dois pontos, ó. Ó. E esse ponto aqui, ó, é o ponto x igual a 2 e y igual a 7. Então, ó, vejam que a reta foi criada exatamente na junção de x e y. É assim que a gente constrói um gráfico, ok? Primeiro a gente cria a tabela e essa tabela é em função dessa função dada aqui, ó. Nós vamos criar o gráfico a partir dessa função, usando uma tabelinha, beleza? Então vamos lá, ó. Zero da função. O que é o zero da função? Presta atenção. É todo o valor de x para a qual y é igual a zero, ou seja, é o ponto onde o gráfico cruza o eixo x. Isso aqui é importante, ó. É o ponto onde o gráfico cruza o eixo x. Então, vamos entender isso na prática. Preste atenção. Ele está dizendo aqui, ó, qual é o zero da função y igual a x mais 1. Para mim encontrar o zero, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou pegar x mais 1 e vou igualar a zero. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula isso aqui? Tudo que tem letra do lado, que não tem letra do outro, mudou de lado, mudou de sinal. Então, isso aqui vai ser igual a quê? X igual a menos 1. Por quê? Porque esse 1 eu passei para o lado direito, estava positivo, foi negativo. 0 menos 1 dá menos 1. Então, presta atenção. Ó. O que é que ele quer dizer com isso? Ó? Eu tenho aqui, ó. Aqui é o x, y, isso aqui é meu gráfico. Eixo x e eixo y. Ele está dizendo que, aqui é 0, então aqui, ó, vai ser quem? Vai ser menos 1, ó. Menos 1, ó. Então, esse gráfico vai passar por aqui, ó. Quando esse gráfico, o gráfico é esse aqui, ó. O gráfico é essa linha que eu tracei aqui, ó. Onde é que esse gráfico toca o eixo? Exatamente em x igual a menos 1. Então, quando esse gráfico toca o eixo aqui nesse ponto, esse ponto é o chamado zero da função. Então, voltando aqui para o conceito. É todo valor de x para y, para o qual y é zero, ou seja, é o ponto onde o gráfico cruza o eixo x. Então, qual foi o ponto que o gráfico cruzou o eixo x? Foi em x igual a menos 1. Então, x igual a menos 1 é o zero da função. É onde o gráfico toca o eixo x. Beleza? Vamos para outro exemplo. Para mim achar o zero dessa função aqui, o que é que eu faço? Eu pego 4x menos 12 igual a zero. Tudo que tem letra do lado, que não tem letra do outro, mudou de lado, mudou de sinal. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Tá negativo esse 12, vai passar positivo. Então, vai ficar igual 4x igual a 12. Beleza? O 4 tá fazendo o que aqui? Multiplicando. Com a operação inversa, vai passar dividindo. Então, x igual a 12 dividido por 4.
E 12 dividido por 4, se você tem 12 reais e vai dividir com 4 pessoas, cada um vai ficar com 3. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Aqui eu tenho eixo X e eixo Y. E aqui eu tenho no eixo X, ó, 0, 1, 2, 3, ó. Aqui no 3, esse gráfico vai cortar o eixo X aqui, ó. Aqui, ó. Então, onde o gráfico toca o eixo X, é o chamado zero da função. E nesse caso é no ponto 3. Quando x for igual a 3, o gráfico vai cortar o eixo X. E no primeiro exemplo, quando x for igual a menos 1, é onde o gráfico vai cortar o eixo X. Então, isso quer dizer o zero da função. Então, o que é o zero da função? É quando o gráfico toca o eixo X. Ok, gente? Então, ó, agora, próximo assunto. Como reconhecer o gráfico de uma função? É bem simples, preste atenção. Ó, notem que eu tracei uma reta paralela ao eixo Y. Se essa reta paralela que eu tracei em qualquer ponto desse gráfico aqui, ó, tá vendo que esse gráfico aqui, ó, parece uma ferradura, a gente chama isso de uma parábola. Se essa reta aqui, ó, essa reta que eu tracei agora, tocar em mais de um ponto, ou seja, nesse caso, ó, tocou aqui e tocou aqui, tocou em 2 pontos. Então, vou traçar no outro ponto. Tracei no outro ponto. Novamente, ó, tocou em mais de um ponto, ó. Tocou aqui, tocou aqui. Vou traçar no outro ponto. Novamente, em qualquer ponto que eu traçar, ele está tocando em mais de um ponto. Então, ó, se eu traçar uma reta paralela em qualquer lugar desse aqui e tocar em mais de um ponto do gráfico, isso não é função, ok? Então vamos lá agora para o segundo exemplo. Vou traçar uma linha paralela no gráfico embaixo, ó. No gráfico ela só tocou em um ponto. Vou traçar essa linha em mais outro ponto, ó. Novamente só tocou em um ponto. Vou traçar de novo, ó. Novamente, só tocou em um ponto. Então, quando isso acontece, é função. Beleza? Viu como é simples? A partir de um gráfico. De novo, novamente, outra vez. Presta atenção. Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo Y. Se essa reta tocar em mais de um ponto no gráfico, não é função. Se tocar em apenas um ponto do gráfico, é função. Ok? Então, ó, vamos a um exercício. Dada a função y igual a menos x mais 1, construa o gráfico. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, eu vou me basear nessa função aqui, ó. Então, vou fazer uma tabelinha, ó, x e y. Beleza? Quem é meu y aqui, ó? Meu y quem é? Menos x mais 1, ó. Tá aqui, ó. A função aqui. Beleza? Então, vamos lá. Quem é que vale x? X é qualquer valor que eu quiser dar. Eu vou dar o menor valor possível. Eu vou colocar aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Vamos pegar só 3 pontos. Então, vamos lá. X é menos 1. Se x é menos 1, na função onde tem x, eu vou substituir por menos 1. Então, aqui vai ficar, ó, y vai ser igual a menos, ó, x, só que x é quanto? Menos 1, ó. Tá aqui, então, menos 1, ó. Preste atenção no que eu tô explicando agora. Deixa eu apagar de novo, que é para vocês não se atrapalhar. Ó, presta atenção nisso que eu vou explicar agora, senão muita gente vai errar aqui, ó. Tá vendo esse primeiro menos? Esse menos é o menos da função. Eu vou colocar entre parênteses porque x é quanto? É menos 1. Então, ó, menos 1.
E depois eu vou ter que fazer a relação de sinal para me encontrar o valor. Então, ó, isso é muito importante. Tem muita gente que se atrapalha aí, ó. Esse menos aqui, ó, esse menos aqui é esse. E quanto vale x? Menos 1. Então, eu coloco entre parênteses. Ok? Então, ó, vamos prestar atenção agora. Agora eu vou ter que fazer a relação de sinal, ó. Menos por menos dá quanto? Dá mais. Então vai ficar 1 mais 1, ó. Que dá quanto? 2. Então aqui, ó, menos por menos dá mais. Então ficou 1. 1 mais 1 ficou 2, ok? Então agora, continuando. Y vai ser igual a menos x. Só que quanto vale x agora? Vale 0. Menos 0 mais 1. Menos 0 é 0. Mais 1 é 1. Então, ó, aqui deu 1, aqui deu 2. Então, de novo, ó, y vai ser igual a menos x. Só que x é quanto? 1. Se eu devo R$ 1 e tenho R$ 1, eu pago e fico sem nada. Então, o que é que aconteceu aqui, ó? Quando x é menos 1, y é 2. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é 0. Então, agora a gente vai construir o gráfico. Então, ó. Aqui eu tenho o eixo x. Aqui eu tenho o eixo y. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Beleza? Aí, ó, quando x for menos 1, y vai ser 2. Então, eu vou unir esses dois pontos, ó. Menos 1, 2. Quando x for 0, y é igual a 1. Então, tá aqui o outro ponto. Quando x for 0, y é igual a 1. Quando x for 1, y é igual a 0. Então, o outro ponto tá aqui, ó. Então, unindo esses três pontos, ó. Unindo esses pontos, nós temos essa reta. Então, tá aí feito o gráfico. Então, ó, a partir da função dada, que é essa função aqui, ó, a partir dessa função, eu crio uma tabela, vou dando valores a x e vou encontrando y. Depois eu marco os pontos x e y no gráfico e traço a reta. Beleza? Então vamos lá agora. Verifique justificando se cada gráfico abaixo pode ou não representar uma função. Então preste atenção. A letra A já está aqui, ó. Tem uma linha vertical aqui, ó, paralela ao eixo y. Toca em quantos pontos do gráfico? 1. Se eu traçar essa linha aqui de novo, toca em quantos pontos do gráfico? 1. Se eu traçar essa linha paralela aqui, ó, só toca em um ponto. Então, quando isso acontece, é função. Então, vamos aqui agora. Se eu traçar uma linha aqui, ó, toca em 2 pontos. Se eu traçar uma linha aqui, ó, toca em 2 pontos. Mas alguém podia perguntar assim para mim, mas professor, se o senhor traçar tangente aqui, só vai tocar em um ponto, certo? Mas se pelo menos em um ponto do gráfico, quando eu traçar a linha, tocar em mais de um ponto, não é função. Então, nesse caso aqui, não é função. Mesma coisa acontece aqui, ó, de cara, ó. Se eu traçar uma linha vertical aqui, vai tocar em 1, 2, 3 pontos do gráfico. Tocou em mais de um ponto do gráfico, não é função. Aqui, ó, em qualquer ponto que eu traçar uma linha vertical, só vai tocar em um ponto do gráfico. Ó, em qualquer ponto
só vai tocar em um ponto do gráfico. Então, é função. Aqui também, ó, só vai tocar em um ponto do gráfico, ó. Então, nesse caso aqui também é função. E nesse caso aqui, ó, se eu passar aqui, beleza, só tocou em um ponto. Mas se eu passar aqui, tocou em 2 pontos. Como em qualquer ponto do gráfico, só vai ser função se tocar em um ponto apenas. Nesse ponto aqui tocou em um ponto, mas nesse tocou em 2, mesmo assim não é função. Ok, gente? Então, ó, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. É bem simples. Só dá uma dorzinha de cabeça na hora dos cálculos, mas isso faz parte da aula de matemática. Você tem que saber calcular. Mas o restante é bem simples. Espero que vocês tenham entendido. Então, a partir de agora, eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo, vocês serem avisados. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Isso vai me ajudar muito. Comentem, façam seus comentários e deixem suas perguntas, que assim que eu puder eu respondo todo mundo. E compartilhe o vídeo para que mais pessoas consigam entender sobre o assunto de função, que é muito cobrado no ensino médio. Muito obrigado e até a próxima aula.